Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos aqui dar sequência às nossas aulas. Bem, gente, hoje nós vamos dar sequência ao nosso assunto, ainda sobre poemas. Só que hoje a gente vai ver os tipos de poemas. São apenas 3 tipos, tá? Nós vamos conhecer cada um deles, as suas características, porque isso vocês precisam saber. Então vamos aqui. O primeiro tipo de poema, o nosso primeiro tipo de poema que a gente vai ver hoje é o poema lírico. Esse poema ele é bem arcaico, mas que ainda hoje é usado, tá? Ele é do século XIII, é um poema lírico. Mas o que é um poema lírico? O próprio nome, aqui lírico, vem de lira, que lira antigamente era um instrumento onde as pessoas faziam esses poemas e eles eram cantados, através desse instrumento. Então, o poema lírico é um tipo de poema que declara emoções, declara desejos, visão de mundo. Então, o principal sujeito aqui é o eu lírico. Mas quem é o eu lírico dentro de um poema? O eu lírico, gente, aqui é como se fosse um personagem criado pelo autor. Quando ele vai fazer um poema, que ele vai transmitir emoção, isso não significa que o autor está sentindo aquilo que ele colocou no poema. Às vezes ele se inspira em alguém, que esse alguém que ele traz para dentro dos seus poemas, eu chamo de eu lírico. Então, a linguagem aqui é carregada de emoção. Isso nos poemas líricos. Trata muito da questão da emoção, dos sentimentos. A principal característica desse poema. Aqui, a principal característica vai ser a subjetividade. Por que a subjetividade é uma das principais características? Justamente porque se trata de emoções, Como é um poema que vai transmitir emoções e esse poema ele vai usar o eu dentro do texto, a principal característica dele é a subjetividade. Por esse motivo, por se tratar de emoções, por se tratar de sentimentos, de desejos, usar o eu lírico dentro do texto, ele se torna um texto subjetivo. Nos poemas líricos, o autor ele revela suas impressões ligadas aos mais profundo, ao mais profundo eu, extravasando emoções e sentimentos pela expressão verbal rítmica e melodiosa. Então, quando ele vai fazer um poema, ele segue todo esse ritmo e essa melodia. Por quê? Porque esse poema é um poema para ser cantado. Cantado e acompanhado através da lira, que é o instrumento musical. Então aqui ele deixa mostrar-se através do poema essas emoções ligadas ao eu. Só que esse eu, como eu acabei de falar, não tem a ver com o autor do poema. Tá bom? Às vezes a gente acaba se enganando. Esse autor que fez o poema deve estar muito apaixonado. Não, às vezes ele não está apaixonado por coisa alguma. Ele traz esse eu aqui dentro do texto, às vezes se inspirando numa mulher, se inspirando num homem. Às vezes o autor do poema, ele é homem, mas dentro dos seus poemas, ele pode tratar do emocional de uma mulher. Ou pode ser uma mulher e trazer para dentro do poema o eu lírico, sendo um homem tratando do seu emocional. Então, aqui não dá para você saber quem realmente é a pessoa que está sentindo esses sentimentos que é expresso no poema. Então, cultuado desde o tempo da antiguidade, era representado pelo canto, como eu já acabei de falar, eram poemas para serem cantados. Pela forma pela qual as composições poéticas eram apresentadas, acompanhadas do som de uma lira, um instrumento musical de cordas mais popular daquela época. A musicalidade era concebida como fonte inspiradora
inspiradora e criativa de todo sentimento em ascendência. Aqui, gente, era o instrumento que era usado naquela época para acompanhar o ritmo, né, desses poemas líricos. E o soneto é um dos exemplos de poemas líricos. Só que aqui o soneto, ele segue toda uma estrutura, né? O que é o soneto? O soneto é um poema composto por 4 estrofes. Tem que obedecer essa regra. Tem que ter 4 estrofes, sendo as duas primeiras estrofes, tem que ter 4 versos. Esses 4 versos a gente chama de quarteto. E as outras 2 estrofes, né, que são as 2 últimas estrofes, tem que ter 3 versos, que eu chamo de terceiro. Então essa forma de estrutura do poema, ele se perpetuou por todos os estilos literários, atingindo até hoje, né, a nossa contemporaneidade. Então o soneto, ele segue essa estrutura. As 2 primeiras estrofes tem que ter 4 versos, que eu chamo de quarteto, e as 2 últimas estrofes tem que ter 3 versos, que eu chamo de terceiro. Se não seguir essa regra, não é soneto. Falou em soneto, tem que obedecer essa forma estrutural. E finalizou o poema lírico. A gente vai conhecer agora o poema épico ou narrativo. O que é um poema épico ou narrativo? Quando a gente fala em épico, né, vem aqueles filmes, né, que nós tratávamos muito da questão de cavalheiros, heróis, né, que sempre eles acabavam vencendo, né, a situação ali do momento. Então, também tem uma certa semelhança com o poema. Poema, né, os poemas épicos ou narrativos que são chamados, é uma narrativa longa, séria e poética sobre um evento significativo. Muitas vezes como herói, como eu acabei de falar. Nos poemas épicos, vai ser um texto narrativo, onde vai trazer personagens, vai trazer tempo, espaço, enredo. Por isso que se trata de uma narrativa longa, tá bom? Um exemplo de poemas épicos é a Odisseia, tá? É um exemplo de um poema que segue todas essas características aqui, tá bom? Onde vai ter um herói no final da história. Ainda continuando sobre o poema épico. É uma das mais antigas tradições literárias da civilização humana, existente desde a época da Mesopotâmia antiga e continuamente produzida nos tempos modernos. Estes poemas geralmente contêm pontos de significado histórico ou cultural e muitas vezes seguem as aventuras de um herói ou grupos de heróis. Aqui são as características de um poema épico, tá bom? Ele tem um significado histórico, né, por ser antigo, trata mais da cultura e também trata de aventuras, onde sempre nessas aventuras vai ter um herói ou mais de um herói. Os épicos clássicos, né, antigos, eles contêm referência a deuses e magias e muitas vezes apresentam um herói, né, acossado por forças místicas. Né, eles acabam sendo levados, né, por essas forças misteriosas. Se trata de Deus, magias, né? Porque se trata de algo sobrenatural que sempre vai estar ali, né? No final, é o herói da história. E o poema dramático, né? O nosso último tipo de poema de hoje, é o poema elaborado para ser dramatizado. O próprio nome já diz. Poema dramático é aquele para ser dramatizado, para ser encenado, que é representado em uma peça de teatro. Você quer apresentar, né? Quer encenar? Então é o poema dramático. É uma peça de teatro acompanhado de instruções e é uma peça de teatro cuja fala se dá em forma de poema. Vocês vão perceber as falas dos personagens dentro do poema, que vai ter as rubricas, vai ter todas as partes, né, que faz parte dessa peça, já que é para ser encenado. Os poemas dramáticos, eles são escritos nas seguintes modalidades. Nós temos os poemas dramáticos
a tragédia, né, vai ser dramatizada em forma de tragédia, que é a representação de um fato trágico, apto a suscitar compaixão e terror. Essas são as características desse tipo de poema. Compaixão e terror. Tem a ver com a tragédia. Já a comédia é a representação de um fato inspirado na vida e no sentimento comum, de riso fácil, em geral criticando os costumes. Aqui já é um tipo, né, de poema que vai ser dramatizado para fazer uma crítica, mas que também vai servir para causar o riso, né? Um poema mais voltado para a questão de causar o humor. Já a tragicomédia é a mistura do trágico com o cômico. Você vai perceber, é uma parte engraçada e ao mesmo tempo vai ter tragédia. A farsa, né? A farsa foi surgida por volta do século XIV, né? A farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico, que também vai fazer uma crítica, né? A farsa. Ela é formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas e burlescas. Já o auto aqui é surgido na Idade Média, né? Os autos, eles são textos curtos de temática cômica, né, os quais são geralmente formados por um único ato, ou seja, vai ser só apenas uma peça, onde ela não vai ser dividida em várias partes, né, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, não. Aqui vai ser apenas um único ato. E eu acho que finalizou, né, o nosso assunto hoje sobre o tipo de poemas. Vocês vão, de vocês, fazer essa atividade da página 56 e a página 57. Gente, obrigada, tá, pela atenção, pela compreensão e até a nossa próxima aula.